Bom dia, alunos. Vamos lá, prosseguir aqui com o curso. Nossa terceira semana, né? Começando agora dia 31 de agosto. Então, hoje nós vamos começar a falar de um tópico bem importante, que na verdade a gente vai mudar um pouco a estrutura de dados que a gente vem analisando. E nesse capítulo agora, no capítulo 13, a gente começa a analisar uma estrutura de dados que tem dois componentes, um componente cross-section e um componente temporal. Na verdade, ali tem duas estruturas de dados, a gente vai falar um pouquinho da diferença delas. Vamos começar aqui. Então tá. Então, o título do capítulo é Agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo e dados em painel simples. Tá? Então, tanto num caso como num outro, a gente vai ter aqui modelos cujos conjuntos de dados possuem duas dimensões, corte transversal e séries temporais. O primeiro deles que a gente vai ver é o agrupamento independente de cortes transversais. Né? O que vem a ser isso? Significa que a gente vai continuar trabalhando com cortes transversais, então a gente tem lá a amostragem aleatória, né? Em cada período de tempo em que a gente tira uma fotografia do que está acontecendo. Só que a diferença aqui é que a gente vai tirar uma fotografia num período de tempo 1 e depois uma outra fotografia num período de tempo 2 ou até mais períodos de tempo 3, 4 assim sucessivamente. E a gente não necessariamente, aliás, muito raramente, né, vai coincidir de que alguma pessoa que tenha saído na fotografia do tempo 1 também apareça na fotografia do tempo 2. E mesmo que essa pessoa apareça, por acaso uma pessoa venha aparecer nos dois períodos, a gente não vai conseguir identificar que é a mesma pessoa. Então a gente vai ter um grupo de pessoas que foram fotografadas no período 1, um grupo de pessoas que foi fotografada no período 2. Beleza. Então isso é agrupamento independente de cortes transversais. E dados de painel ou longitudinais, né? Os economistas chamam de dados de painel, os estatísticos de dados longitudinais. Aí não, a gente vai ter as duas dimensões, mas a gente vai partir de uma amostra aleatória de pessoas, e a gente vai... Pessoas, empresas, municípios, que aí a amostra pode ser até a população toda, estado também pode ser a população toda. Então a gente vai partir de um conjunto de observações cross-section, e a gente vai seguir essas mesmas pessoas, essas mesmas empresas, esses mesmos estados ou municípios ao longo do tempo. Aí a diferença é que a gente está seguindo a mesma pessoa, a mesma unidade cross-section ao longo do tempo. Tá? Isso que diferencia do agrupamento independente de cortes transversais. Deixa eu... Tá. Deixa eu botar assim, eu não sei como é que vocês estão vendo, mas eu imagino que esteja ok. Então aqui só repetindo, né, o que eu já falei, então cross-sections agrupadas ou cortes transversais agrupados, são esses, são obtidas a amostragem aleatória de dados de uma população grande em diferentes períodos de tempo. Então em cada período de tempo eu vou lá e amostro um novo grupo de pessoas, né? Com isso eu obtenho essa dimensão temporal, mas eu não estou seguindo as mesmas pessoas. Então, a gente começa a ter que lidar com algumas questões. Então, a amostragem aleatória de uma população em períodos de tempo diferentes pode resultar em observações que não são distribuídas de maneira idêntica. A gente pode, na verdade, ao amostrar lá uma determinada população em 1980, depois de novo uma outra, né, uma outra amostragem de uma outra população e, consequentemente, né, de um grupo diferente de pessoas, 10 anos depois, a gente pode ter distribuições que não são idênticas. Isso pode acontecer. E com dados em painel, a gente tem as mesmas unidades cross-section, né, indivíduos, famílias, empresas, municípios, estados, são acompanhadas ao longo do tempo. Então, vamos dar alguns exemplos de fontes de dados aqui no Brasil em que a gente conseguiria esses agrupamentos independentes de cortes transversais, né? Então, muito conhecido é a PNAD, né? A PNAD regular, porque tem a PNAD contínua, que eu vou explicar já daqui a pouco, mas assim. Então, a PNAD, essa Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, é uma pesquisa do IBGE, em que, nos anos em que não ocorre o censo, né? Porque nos anos fechados, assim, 70, 80, 90, normalmente tem censo, né?
Esse ano provavelmente não vai ter, por causa do Covid, né? Mas, então, nos anos em que não ocorre o censo, a PNAD ela é feita com um grupo, uma amostra um pouco menor, né? Quer dizer, não é um censo, né? Então não pega todo mundo, então é uma amostra de pessoas, né? Daqueles vários anos lá, que ficam entre os anos fechados aí, das décadas, as décadas fechadas. E, então essa é uma pesquisa muito conhecida, né? Sobre pessoas e famílias e tal. A gente tem a pesquisa comercial, pesquisa amostral comercial, pesquisa amostral de serviços, pesquisa industrial. Então tem várias outras pesquisas que também coletam dados assim, né, fotografias em momentos diferentes do tempo e que nem sempre estão seguindo as mesmas empresas ou as mesmas empresas industriais, né, as mesmas indústrias, as mesmas empresas de serviço, né, a PIA, por exemplo. Pesquisa industrial amostral, o que acontece? As empresas grandes, acima de um certo número de funcionários, elas aparecem em todas as PIAs, mas a grande maioria das empresas não aparecem, porque elas são pequenas, são abaixo de um certo número, eu não lembro, um certo número de funcionários lá que faz com que ela seja amostral para uma parte lá das empresas, para as empresas que não são muito grandes. Então, todos esses são exemplos de fontes de dados de cross-sections agrupadas, tá? Bom, por que é interessante ter cross-sections agrupadas? Bom, primeira razão é a gente pode simplesmente aumentar nosso tamanho amostral. Então, claro, se eu tenho uma PNAD, eu não vou ter problema de tamanho amostral, né? Porque a PNAD normalmente você acaba com 600 mil, 500 mil, 300 mil pessoas, dependendo do grupo de interesse. Então, a PNAD não é um caso desses. Mas em outras pesquisas, em que, por exemplo, eu estou pegando um setor bem específico, um número de empresas bem pequeno, aquela coisa toda, pode ser que eu tenha problemas de tamanho amostral, e o fato de eu agrupar vários anos, né, mesmo que não sejam as mesmas empresas sendo seguidas, ele aumenta meu tamanho amostral. Então, essa é uma das razões, né? Não é a mais interessante, né? Uma segunda razão para a gente agrupar cross-sections é para investigar os efeitos do tempo. À medida que a gente tem uma nova dimensão, tem a dimensão temporal junto com a cross-section, a gente pode passar a investigar coisas do tipo, deixa eu ver aqui, coisas do tipo, deixa eu colocar aqui uma outra visão para vocês. Então, eu posso passar a investigar coisas do tipo, então eu tenho aqui um modelo, bom, vamos botar uma relação aqui basicamente, né? Eu posso verificar, por exemplo, se o intercepto aqui de duas retas de regressão, ele está mudando ao longo do tempo, né? Então aqui eu fiz duas retas paralelas, né? Aqui a diferença é só o intercepto. Eu teria uma coisa assim, y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais, vamos aqui, beta 1 mais beta 2 x2, não importa, isso aqui mais beta k xk, né, por um período de tempo. Então vamos dizer que para t igual a 1 eu tenho isso, e se eu agrupar agora um período 2, né, t igual a 1 e 2, eu agrupei mais um período de tempo, eu posso ter algo assim, beta 1 mais delta 1 d do período 2, aqui, né, mais beta 2 x2 mais beta k xk. Vocês estão vendo então, né? Então, quando eu faço isso, né, eu agrupei, agora eu tenho o período 1 junto com o 2, são duas cross-sections, e eu coloco essa variável aqui, né, desculpa, essa variável, essa dummy temporal, ela vale 1, se as observações vêm do período 2 e vale 0 caso contrário, e aí o coeficiente associado a ela simplesmente vai me dar uma mudança de intercepto, né? Então vamos dizer que isso aqui seja para t igual a 1, e esse aqui seria para t igual a 2. Então esse intercepto aqui é igual a beta 1, tá? Esse valor desse intercepto aqui é beta 1. Esse aqui já passa a ser beta 1 mais delta 1, esse outro intercepto aqui, né? Então a gente não deixou os coeficientes variarem com o tempo, mas a gente deixou o intercepto deslocar, tá? Então isso
Isso é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade. Vamos voltar aqui. Bom, uma outra possibilidade, então, ao invés de deixar apenas o intercepto variar, né, a gente estaria aí vendo efeitos, vamos dizer gerais, né, do tempo, né, então como é que o tempo afetou aquela variável dependente de interesse, né, de forma geral, né, esses deslocamentos de intercepto estão falando disso aí. Mas eu posso querer, na verdade, verificar se as relações mudam ao longo do tempo. Então, vamos dizer que eu tenho ali, é o exemplo que a gente vai ver já, a gente está estudando fertilidade, né, feminina, e a gente vê lá, a fertilidade foi mudando ao longo do tempo. Mas aí tem uma variável importante para explicar a fertilidade, que é a educação, e a gente quer saber se o impacto da educação na fertilidade mudou ao longo do tempo. É uma pergunta diferente. Então ali a gente teria uma interação da dame de tempo com a variável explicativa educação. Vai ficar claro no próximo exemplo. Então, ali, nessa situação, não só o intercepto mudaria, mas a gente deixaria com que os efeitos, né, os efeitos das variáveis explicativas também mudassem no tempo. Então, isso é uma outra possibilidade, né, de interesse e tudo mais. Então, esse exemplo. Fertilidade feminina ao longo do tempo. Tem a General Social Survey, de 19... Tem dados de 72 a 84, são dados bianuais, se eu não me engano. E eles estão querendo explicar KIDS, que é o número total de nascimentos por mulheres, tá? Desculpa, gente, o livro ele não traduz os modelos empíricos que ele coloca em seus exemplos. Ele coloca lá o nome das variáveis em inglês. Eu estou mantendo para não ficar mais confuso ainda, porque estou fazendo isso tão rápido, já está com tantos erros, tá, gente? Então, eu não estou tendo tempo nem de consertar os erros. Assim, eu acabo de preparar um slide, já venho gravar a aula. Praticamente está sendo nesse ritmo. Então, a variável de interesse que a gente quer explicar é o número total de nascimentos por mulheres. A gente pode controlar para vários fatores observáveis e ver o que aconteceu com a fertilidade ao longo do tempo. Então, no exemplo aí do livro, ele coloca o ano base 72... E depois ele tem os coeficientes das dames anuais, né, mostram que houve uma queda da fertilidade no início dos anos 80. Então, isso aqui é um exemplo do livro na página, deixa eu ver aqui, a página que é isso, está bem no comecinho do capítulo. E então ele coloca lá, é na página, é a tabela 13.1, tá, na página 495. Então ele coloca lá todas as variáveis que podem explicar o número total de nascimentos por mulheres, que seria educação, idade ao quadrado, uma dame racial, dames regionais, se a pessoa mora numa área rural, mora numa fazenda, em outra área rural, se ela mora numa cidade, se ela mora numa área metropolitana. E aí deixa a categoria de referência, né, a dame de referência, o ano de 1972, e ele coloca dame para 74, 76, 78, 80, 82, 84. De todas essas dames que ele coloca, dames temporais, apenas os coeficientes associados às dames de 82 e 84 são significantes e negativos, indicando então que a fertilidade começou a decair no começo dos anos 80 e até decai numa taxa bastante forte. Aqui, se vocês forem olhar, o coeficiente é menos 0,522 e depois menos 0,545. Né? Então, então, basicamente, se você pegar se todos os outros fatores permanecerem iguais, 100 mulheres... É isso, né? 100 mulheres em 82 teriam 52 crianças a menos, se comparado com 100 mulheres em 72, né? Porque a categoria de referência é 72, né? Então, como o coeficiente de 82 é menos 0,522, então 100 mulheres ali teriam 52 filhos a menos do que teriam 10 anos antes. E em 84 elas teriam 100 mulheres teriam 54 filhos a menos do que teriam
em 72, né, que é o grupo de comparação. Então, basicamente, e claro, a gente pode fazer um teste para o conjunto de dummies anuais, né, e porque tem duas delas que são significantes, né, a de 82 e 84, elas como um todo serão também, são 6 dummies, né, 74, 76, 78, 80, 82, 84. Então, a gente tem um teste F, né, aquela de modelo restrito e restrito, o valor da estatística é 5,87, o p-valor é aproximadamente 0. Bom, então isso me dá, olha, está acontecendo isso ao longo do tempo. A fertilidade começou a diminuir, né, ou seja, o número total de nascimentos por mulheres começou a diminuir aí no começo dos anos 80. 82 e 84 já dá um pouquinho diferente do que era em 72. Mas aí eu posso ter uma outra pergunta, né, que não é, em vez de saber esse efeito geral, essa tendência geral da fertilidade, eu posso querer explorar se o efeito de educação permaneceu constante no tempo. Que aí é outra pergunta. Aí eu teria uma coisa assim. Bom, ainda no exemplo anterior, eu não escrevi a equação aqui, mas aí eu poderia interagir a variável educação com as dummies de tempo, com todas elas, né? Com a de 74, 76, 78, 80, 82, 84. E com isso, eu veria se o impacto da educação no número de filhos muda ao longo do tempo. O que a gente vê aqui no exemplo padrão, em que a gente não faz essa interação, é que realmente a educação diminui, né? Um ano a mais de educação diminui em quase 13 filhos por 100 mulheres. Desculpa, 13 filhos a menos. Se pegar um conjunto de 100 mulheres, elas teriam 13 filhos a menos se elas tivessem um ano a mais de educação do que o outro conjunto de 100 mulheres. Então, bastante. A educação tem um impacto de reduzir. E a gente quer saber se esse impacto está constante ao longo do tempo. A gente faria essa interação, tá? Esse é o banco de dados fértil, né? A gente pode brincar com isso, se quiserem depois, quando a gente for olhar isso no Stata. O livro não apresenta essas estimativas. Ele apresenta, contudo, um novo exemplo, que é o próximo, aqui da próxima página, para falar dessas mudanças, tá? Só que agora não é um exemplo de fertilidade, mas sim ele quer saber, ele está estimando um log de salários, né? E usando variáveis, ele tem 2 anos, né? Observação de 2 anos, 78, que é o ano base, e 85. E tem as variáveis explicativas, educação, experiência ao quadrado, se a pessoa é sindicalizada, se ela é mulher, e assim vai. E ele fez uma interação, ele colocou então um intercept, uma dummy de ano, do ano 85, né, e colocou ali no modelo, que é essa variável aqui, né, e esse coeficiente D0 aqui seria delta zero, né? O que vai acontecer? Ele está me dizendo enquanto que os salários são maiores percentualmente, porque o modelo é log linear, né, em 85, do que eram em 78, que o beta zero me indica, me dá o intercepto do ano base, e isso aqui me dá a mudança de intercepto para o ano seguinte, né, para o segundo ano. Então, uma mudança percentual aqui no salário, esse D0. E ele coloca, né, educação, mas aqui o que ele está fazendo? Ele está interagindo educação com a dummy de tempo. E com isso ele consegue ver se realmente, né, então aqui, ó, B0 é o intercepto de 78, B0 mais delta 0 é o intercepto, a soma dos dois, né, é o intercepto de 85, D0 sozinho me dá como é que mudou, né, o intercepto de 78 para 85, B1 é o retorno à educação em 78, B1 mais D1 é o retorno à educação em 85, né. Então, o que o D1 em si está medindo? Está como retorno a mais um ano de educação mudou ao longo desse período de 7 anos. Então, ele está me dando isso, né? Como é que foi a mudança, quando eu mudo em um ano meu nível educacional, como é que foi a mudança desse retorno nesse período aí de 7 anos, né? Porque a gente está, então, tem 7 anos entre o ano base e o ano de 85. Beleza. E ele também faz aqui uma interação da dummy de 85, né, do ano de 85 com female, né, com mulher. E esse D5, esse coeficiente associado a essa variável aqui, essa interação, ele vai me dizer como é que se houve alteração do diferencial de gênero ao longo do tempo. Então, basicamente, B5 me daria
quanto que as mulheres ganham, provavelmente a menos, né, do que os homens em 78. E aqui a gente, com D5, a gente saberia dizer se esse diferencial de gênero, né, que supostamente é negativo, aqui tem os dados no livro, depois a gente pode passar para isso. Então, se esse diferencial de gênero que supostamente é negativo, se ele fica mais negativo, se ele aumenta então o diferencial, ou se e aí seria o caso se esse coeficiente fosse negativo, né, D5, ou se o coeficiente D5 for positivo, ele indica que aquele diferencial inicial negativo, né, ele foi meio fechando, né, o gap foi fechando, o gap salarial entre homens e mulheres foi fechando. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta, né? Na sala eu faria essa pergunta, mas aqui eu vou fazer pergunta e ninguém vai responder, mas eu vou fazer de qualquer maneira. E se a gente quisesse saber, não só se os retornos da educação mudaram ao longo do tempo, e se o gap salarial mudou ao longo do tempo. Se eu quisesse saber o seguinte, será que pode ser, né, que fosse o caso, que o gap salarial exista porque existe algum tipo de discriminação. Então, por exemplo, um ano a mais de educação para a mulher não dá um retorno tão alto do que um ano a mais de educação para o homem, né? Então, o homem se educa e aquilo ali reverte para ele como rendimentos, né? Aumento nos seus rendimentos. Pode ser, tá, gente? Estou falando de uma hipótese. Eu quero saber como a gente testaria essa hipótese. E a mulher se educa e aquilo não reverte para ela na mesma taxa em rendimentos, né? Então, vamos dizer que o homem se educa e o salário dele aumenta em um ano o seu nível educacional e seu salário aumenta, vamos dizer, em 8%. E a mulher se educa e o salário dela, na verdade, aumenta, isso vamos dizer, em 78, aumenta em 3%. Beleza. Se eu quiser saber os retornos à educação das mulheres, retornos à educação das mulheres e dos homens, né, separadamente, está mudando ao longo do tempo. Então não é só se o retorno à educação está mudando, né, porque aquele retorno à educação é de homens e mulheres juntos, né, quando a gente escreve o modelo assim. Deixa eu lembrar aqui como é que é o modelo, gente, só um pouquinho. Já vou passar para essa visão de novo. Deixa eu escrever aqui. Log do wage igual a... aqui vou escrever assim, beta 0 mais delta 0, a dummy de ano 85, mais beta 1 eduque, mais delta 1 y 85 vezes eduque, mais muita variável, né, gente? Beta 2 experiência, mais beta 3 experiência ao quadrado, mais beta 4 union, mais beta 5 female, e mais delta agora, né? Delta 5 a dummy de 85 vezes female. Bom, mais uma, né? Tem um aqui. Bom, agora então aquela minha pergunta. Deixa eu voltar lá, que agora eu já copiei, né? Então agora a minha pergunta. Se eu quiser saber... Então olha lá, vamos recapitulando. Esse coeficiente aqui, delta 1, está me dizendo como é que os retornos à educação para homens e mulheres juntos estão mudando ao longo do tempo, certo? Delta 1. O delta 5 está me dizendo como é que o gap salarial, se o gap salarial está mudando ao longo do tempo, o gap de gênero, né? Então aqui, beta 5 me diz simplesmente quanto que mulheres ganham percentualmente a menos do que homens no ano de 78, e esse delta 5 me diz se esse gap está aumentando, esse gap salarial de gênero está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Se ele for positivo, assumindo que isso aqui é negativo, muito provavelmente, né? Se ele for positivo, está dizendo que o gap está se reduzindo, então que os salários de mulheres e homens estão ficando mais próximos. Se ele for negativo, está dizendo que o gap está aumentando. Agora a pergunta é outra. Será que os retornos à educação
de homens e mulheres que podem ser diferentes, a gente não fez aqui, a gente teria, para só simplesmente saber se retornos à educação de homens e mulheres são diferentes, o que a gente faria? A gente faria uma interação da dummy de female com a variável educação, certo? Com isso a gente teria uma ideia de se os retornos da educação são de homens e mulheres são diferentes, né? Então eu poderia fazer essa interação da dummy de female com a educação. E se além de saber se eles são diferentes, eu quero saber se eles são diferentes e se essa diferença está variando, está mudando ao longo do tempo, eu teria que incluir, tá? Agora esse modelo vai ser gigante. Eu vou tirar todos esses penduricalhos, tá? Vou assumir, só para não ter que escrever isso aqui tudo, tá, gente? Vou deixar só essas variáveis aqui, outras. Ele ficaria assim. Log do age vai ser igual. Vai ter, tá, gente? Experiência ao quadrado e union, eu só não vou escrever aqui porque não vai caber no meu mini quadro. Delta 0, y85, mais beta 1, educ, mais delta 1, y85, vezes educ, mais beta 5, female, mais delta 5, y85, vezes female. Isso aqui eu já tinha, né? Aí eu vou acrescentar o quê? Eu vou acrescentar uma outra, eu vou acrescentar um gama aqui, né? Um gama, vou chamar, pode ser gama 1, não importa, que vai ser educ vezes female. Bom, até aí você está me dizendo o seguinte, olha, os retornos da educação de homem e mulher são diferentes, não estou falando nada se está mudando ao longo do tempo, só estou perguntando, eles são diferentes? Estou deixando isso acontecer, tá? Então, como eu interagi com a dummy de female, esse aqui passa a ser o retorno da educação de homens, e esse aqui me dá a diferença, né, de quanto que o retorno da educação de mulher é diferente do retorno da educação dos homens. É possível que isso aqui seja negativo, né? É possível que varie por atividade, né? Bom, é possível, muitas coisas são possíveis, tá? Aqui. E aí a última pergunta, se além deles serem diferentes, eles estão mudando ao longo do tempo, aí sim, a gente teria que fazer essa interação, né? Que seria então uma, vou botar aqui um gama 5, que vai ser a dummy, né? Y85 vezes educ vezes female, desculpa. Claro que esse modelo não é fácil de interpretar, não é? Porque assim, aqui além de dizer se eles são diferentes, é que está dizendo se ele está mudando, né, de forma diferente para mulher e para homem. A gente tinha essa interação aqui, y e female, 85 com female, a gente tinha 85 com educação, que está aqui, então a gente já tinha essas duas, e agora a gente ainda botou uma interação de 3 variáveis. Esse aqui é um modelo difícil de interpretar. Esse é um modelo que a gente pode até conversar na aula de tutoria, porque eu quero saber o que vocês estão achando dele. Como é que vocês interpretariam ele, tá certo? Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu ver quanto tempo eu já estou gravando. Já estou gravando há bastante tempo. Vou gravar mais um pouquinho, parar esse vídeo e começar outro. Tá? Vou apagar, né? Vou apagar aqui. Então vamos lá. Desculpa. Então tá. Mais uma questão aqui ainda sobre esse exemplo. Bom, nesse exemplo dos salários, mudanças no retorno à educação e diferença salarial por gênero, né, que a gente está vendo, os salários são expressos em valores nominais, tanto de 78 quanto de 85. Normalmente a gente sabe que tem inflação, né, a gente gostaria de saber como é que essas mudanças estão acontecendo em termos reais, né, nos salários reais, né. Então a gente tem um interesse no efeito das variáveis explicativas no salário real. Então suponha que vamos medir os salários em valores de 78. Então uma coisa que a gente pode fazer a princípio é simplesmente deflacionar, botar todos os salários, né, todos os valores nominais aí do meu problema, valores de um certo ano, né? Aí vai ser valores reais daquele ano, o ano que a gente escolher como base. Então aqui escolhendo
o ano base é 78, né? Então pegando o índice de preços aí que ele coloca lá no livro, então o índice em 85 vale 107,6, em 78 vale 65,2, o fator de deflacionamento é 1,65, que eles chamando de P85. Então, uma coisa que a gente pode fazer é dividir os salários de 1985 por 1,65, né? E aí, claro, esses valores de 85 vão passar a valores de 78. Mas o que a gente vai mostrar aqui é que nem sempre é necessário fazer isso, né? Se a gente realmente tiver uma dummy anual, que a gente tem, né, Y85, né, foi incluída na regressão, e se a variável dependente for medida em logs e não simplesmente no valor em nível, né, wages, a gente não precisa de fazer isso. Então, o uso de salário real nominal em uma forma funcional logarítmica somente afeta o coeficiente da dummy anual. Então, como é que isso aconteceria, né? Se a gente pegasse aqui o salários nominais de 85, né? Dividisse por aquele fator de deflação lá, 1,65, a gente ficaria com o log do salário menos o log de P85, que é uma constante, né? Então, se eu tenho o salário na forma logarítmica, essa divisão aqui vai me dar o log do salário menos o log do fator de deflação lá, e isso aqui é uma constante. Mas se eu juntar então o fato de eu ter log de wage e ainda ter uma dummy de tempo 85 lá do outro lado, o que vai acontecer? Esse log de P85 vai ser absorvido por aquela dummy de tempo. Então, se eu tiver então valores monetários na forma logarítmica e eu usar dummies para todos os períodos de tempo, exceto o período base, né? Aqui eu só tenho 2, então só estou usando uma dummy de tempo, não é necessário deflacionar, tá certo? Então, mesmo estando interessado no valor real, eu não preciso de deflacionar, porque a única coisa que vai mudar ali vai ser a dummy de tempo, tá? Se eu tiver a variável dependente na forma logarítmica. Beleza, vamos parar esse vídeo aqui, eu vou começar o outro já já.